e bem-vindos a mais um Cabine Literária. Tá acabando o mês de maio, tivemos muitas aventuras, muitas resenhas legais, também muitos lançamentos de livros que acompanham nas redes sociais. Aí sabe que a gente compareceu inclusive em alguns lançamentos. Então a gente resolveu fazer um apanhado de alguns livros que foram lançados aqui no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, e que a gente acha que vocês podem se interessar. Vamos começar. O primeiro foi inclusive um livro que a gente chegou aí no lançamento, que é do Fábio Abu, queridíssimo. Inclusive a gente teve uns comes e bebes lá, super legal. E esse livro foi lançado pela Galera Record. Ele é um livro curtinho, tem 128 páginas. E é o primeiro romance assim, do Fábio Abu mesmo, porque antes ele tinha feito já HQs, depois ele partiu para uns livros mais infantis, que eram meio pequenininhos. Né? Esse é um dos maiorzinhos assim, e tem 128... Fala da história. Vou falar da história. Bem, A Última Princesa, A Última Princesa é a última princesa de um reino encantado. Esse reino encantado do qual ela foi expulsa por um feiticeiro, ela ficou muito triste, muito com saudade da sua terra, mas o Gugu não mandou ela de volta para sua terra. Ela na verdade foi depois de um tempo apresentada a um novo mundo por um inventor. Esse inventor quis fazer uma máquina mágica e me parece que com essa máquina mágica ela vai poder desfazer a sua maldição, provavelmente para voltar para o reino encantado do qual ela veio. Isso é a princesa, a última princesa. Outro evento que a gente foi do Felipe Castilho pela editora Gutenberg. Foi pro lançamento do livro Ouro, Fogo e Megabytes, que é um livro que conta a história de um menino chamado Anderson, que é viciado em jogos de videogame, feitos para computador, e ele começa a se misturar. Depois de uma suspensão, ele vai para São Paulo e conhece personagens folclóricos e tem que ajudar eles contra uma empresa do mal que quer dinheiro às custas do sofrimento alheio. É engraçado, quando eu vi esse livro eu tinha a impressão de que ele entrava dentro do videogame. Não. Que é Ouro, Fogo e Megabytes, eu fiquei assim... Não, mas é que ele gosta muito de videogame, então ele pensa de uma forma que ajuda na hora de fazer estratégias de batalha. Interessante. Não, mas é legal, eu já li. Bem, o livro que eu tô lendo é Filho de Netuno, que também foi lançado esse mês. É do Rick Riordan, continuando a história do Percy Jackson. Mas não é aquela série original, né, os Olimpianos lá. Essa aqui é Os Heróis do Olimpo, ou seja, é a continuação do livro O Herói Perdido. Então, se você já leu O Herói Perdido, esse aqui é como se fosse o livro 2, assim. Só que agora tem o Percy Jackson, é que primeiro ele não aparecia. Ele faz novas amizades lá no... Agora ele está no campo dos romanos, lá quem leu esse Herói Perdido sabe do que eu estou falando. E eu não vou dar muito spoiler aqui não, só vou falar isso mesmo, porque sábado vai ter resenha e aí a gente conta tudo pra vocês. Outro livro legal que a gente olhou e que achou interessante é Em Busca de Wondla, da Tony DeTerlizzi, ou do Tony DeTerlizzi. Mas também é da Intrínseca, da Intrínseca. Eu falei agora, esse também é da Intrínseca, eles lançam bastante. Pois é, e o livro conta a história de uma menina chamada Eva 9, e ela tem só um amiguinho robô, e ela não conhece nenhum outro ser humano. Então ela tem um desenho de uma menina, um adulto e um robô e ela quer conhecer outras pessoas vivas que não sejam só o robozinho dela. Daí numa exploração que ela faz, ela começa a ser caçada por um caçador e vai parar num mundo mágico onde ela tem aventuras também. Super Wall-E, né, na verdade. Tipo, tem a Eva, tem o robozinho, não tem humanos, tipo, né? De onde será que eu tirei essa história? Mas parece fofo. Bem, outro livro do qual a gente... Outro livro que a gente vai falar pra vocês é Encarcerados, que está sendo lançado aqui pela editora Bem Virá, que é a editora do... Mas que bruxaria é essa? E esse livro é meio que uma... O nome do autor é Alexander, e esse livro fala sobre Alex Sawyer, né? Me parece meio que uma homenagem a Tom Sawyer, só que bem mais drástico. Porque esse Alex, ele era um bully na escola dele, ele tinha um amigo chamado Toby. E aí ele com esse amigo falou assim, ó, a gente roubar lanche dos amiguinhos não é mais suficiente. Vamos pisar nos lanches. Isso aqui não. Eles resolvem começar a assaltar a vizinhança, fazer pequenos roubos e tudo mais. Só que aí um dia aparecem uns caras de terno preto, assim, mal encarado, com umas máscaras de gás. Não entendi muito bem por que a máscara do gás. Mas aí esse amigo dele é assassinado brutalmente. A polícia acha que foi o Alex que matou.
E aí eles jogam ele na cadeia. Uma cadeia lá e tal, e aí o livro é sobre isso. Ele está encarcerado nessa cadeia chamada Furnace. Que Enfim. poderia ser fornalha. Isso que aí seria meio estranho, né? Daria a ideia de que os prisioneiros que não se comportam são queimados na fornalha, né? Ah, Maldito, você roubou comida do seu amiguinho. outro livro legal é do Daniel Handler, que é o verdadeiro nome do Lemony Snicket, o escritor de... Desventuras em Série, minha série favorita do mundo. Que- Eu quero esse livro. E é por isso que a gente acabou. Não, mentira. O nome do livro se chama Por Isso Que a Gente Acabou, que é a história de um menino e uma menina que começaram a namorar e terminaram. E essa menina sofreu muito depois desse término. E pra parar de sofrer, ela faz uma caixinha com vários itens simbólicos do relacionamento e manda pra ele, junto com uma carta explicando qual é o significado de cada um desses símbolos e dando cada vez mais motivos do porquê eles terminaram. Então, assim, parece um livro super adolescente, mas fofo. Exato. Próximo livro, ele se chama Amor. Amor. Isso aqui é um amor com arroba. Amor com arroba. Tipo, uma coisa bem Twitter, assim, né? Tipo, arroba amor. Arroba amor. E arroba amor é da Suma de Letras, foi escrita pelo Daniel Glatoyer, alguma coisa assim. E o que acontece nesse livro é que, bem, é basicamente uma história de um romance virtual que acontece por acaso. Tem uma mulher que ela já é casada, só que ela sem querer manda 2 e-mails pra esse cara que ela nem conhecia ainda. Quem nunca? E aí o cara começa a responder. Mas será que é um livro meio pesado, assim, tipo... Não, deve ser um romance. Mas a moça é casada, e se ela tiver filhinho... É, extraconjugal, acontece. Mas não... Mas... E outro livro, agora de maio, que vale a pena também, é A Morte da Luz, do George R. Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos, Fúria dos Reis, vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. E é um livro que trata a respeito de é um romance também, é até estranho a gente falar disso, mas é o George R. Martin falando de romance, um amor entre homem e mulher, só que isso é feito num planeta errante. Por errante eu digo que ele é um planeta que não tem órbita, ele vai andando pelo universo. E durante um tempo ele chega no universo que tem Sol, vários sols na verdade, né? E esse planeta gera vida. E fazem um festival lá. E depois disso o planeta começa a ir embora desse sistema solar. Ou seja, ele vai perder a vida de novo, porque ele vai ficar sem Sol, a atmosfera vai congelar. E as pessoas vão morrer? E as pessoas vão morrer, a não ser que ela saia, porque é um futuro, entendeu? É um futuro tecnológico, onde os humanos também não estão só na Terra, eles estão em outros lugares, então eles podem fugir. Mas se passa nesse planeta que se chama Warlorn. Exatamente. Eu não Compre sei se nossas, dá pra entender. compre nossas passagens interplanetárias ou morra! Literalmente. Agora a gente vai falar pra vocês também um mini apanhadinho, assim, né? Um pequeno apanhado que a gente fez de lançamentos que ocorreram nesse mês nos Estados Unidos. Começando a falar de 11th Hour, que é um livro do autor James Patterson. James Patterson, inclusive, é um autor que está bastante em voga. Eu tenho visto vários livros dele. não me é estranho Eu recebi uns marca-páginas com o nome dele. Eu estou vendo em vários lugares, então acho que ele está bastante em voga atualmente. E é um livro novo dele chamado 11th Hour, que é uma menina chamada Lindsay Boxer. E ela tá grávida! Êêê! Só que ela continua trabalhando bastante, ela é uma workaholic. E aparentemente o chefe dela, chamado Chess, ele é assassinado brutalmente. E ela descobre que a arma do crime está ligada a outros assassinatos, se não me engano 4. E a arma do crime é dela. Só que não foi ela que matou, então ela precisa descobrir o que está acontecendo. Provavelmente foi mordomo. Talvez. Senhorita Rosa, com castiçal. Nós vamos estar. Droga. Bem, próximo livro dos Estados Unidos se chama 2312, ou seja, é o ano mesmo, ele se passa daqui a 300 anos. E de acordo com a sinopse, parece que o que é mais interessante é que as pessoas não vivem só no planeta Terra, elas vivem em vários lugares do sistema solar. Inclusive cometas. Então, eles falam que eles moram nas luas, nos planetas e entre. Aí fica uma coisa assim, entre, é uma coisa tipo Pequeno Príncipe, assim, né? Tipo, asteroides. Não, porque ele mora em planeta. Mas, aquilo é tipo um asteroide onde Não, ele é um mora. planetinha pequeno. Mas ele pode dar volta em um minuto. Sim, assim. ele consegue ver os pôr do sol. E ele tem uma rosa que ele tem que cuidar pra sempre. A gente não tá falando de Pequeno Príncipe.
Acabou 2312? Acabou. Então tá. E finalmente Solstice, a nova Zombie Apocalypse, que é um livro que fala a respeito de apocalipse zumbi, só que ele é visto de uma forma um pouco diferente. Acontece o seguinte, escrito pela Dona Burgess, Dona Burgess, e no solstício do inverno tem um grande flash no mundo inteiro e apaga o sol. Todos ficamos no escuro. E quem foi afetado por esse flash, estava na rua e foi atingido pelo flash, virou zumbi. E é basicamente isso. Raio zumbificador! E é um livro de zumbi, e como qualquer livro de zumbi merece a nossa atenção, com exceção do Sangue Quente. Exatamente, essas foram as novidades do mês de maio para vocês. Espero que tenham se interessado. E é isso aí. Agora eu quero que vocês façam um favor pra gente. Vocês vão ter que clicar no curtir e favoritar só porque a gente tá usando gravata. E porque senão o Simba vai ficar chateado. E aí ele nunca mais vai balançar o rabinho desse jeito assim. Então, obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Vamos fazer junto. 1, 2. 1, 2. Agora vamos fazer a série.